Sejam bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou o Dan Torres. Tema de hoje, o que não te contaram sobre a grande importância de estudar. O título às vezes pode parecer meio óbvio, mas vocês vão descobrir aqui agora o quão importante é estudar e o que não te contaram sobre a grande importância. Resolvi fazer esse vídeo, estou aqui na natureza, e como eu já fiz um vídeo em que vocês podem até procurar aqui no canal, né? Lembra-se sempre de procurar Dan Champions mais o tema, que eu falei a grande importância de estar em contato com a natureza, que ela tem uma grande capacidade de melhorar a nossa cognição, e aí podemos falar de várias coisas, como por exemplo, melhora da memória, poder de criatividade, melhora do humor, entre outras várias coisas. Depois vocês conferem lá nesse vídeo, que está sensacional e é comprovado cientificamente. Então, pessoal, vocês não têm ideia real o quão incrível e maravilhoso é estudar. Porque para você aprender diversas coisas na vida, um dos modos e o melhor modo é estudar. Lógico que a gente aprende conversando com as pessoas, a gente aprende com tudo, né? Inclusive na natureza a gente aprende bastante coisa. Só que o estudar é uma das coisas que mais promove, né? Realmente a gente melhorar essa capacidade de conhecimento e compreensão de tudo e de todos e de nós mesmos. Então, quando eu falo estudar, às vezes a princípio a pessoa pensa, estudar na faculdade ou estudar mais para melhorar a questão profissional. Lógico, só que quando eu falo estudar, é uma coisa muito ampla. Então, eu vou começar falando sobre a grande importância de se autoestudar. Então, essa questão do autoconhecimento é o principal de todos os conhecimentos. Então, às vezes a pessoa até estuda muitas coisas, mas ela não estuda o principal, que é ela mesma. E é exatamente o autoconhecimento. Então, primeiramente, ou juntamente com as outras coisas que você for estudar, estude a si mesmo. Então, cada vez mais você vai melhorar o autoconhecimento. E tem várias coisas que são muito importantes em estudar. Conforme a gente vai estudando, além de a gente passar a compreender nós mesmos, nós passamos a compreender os outros, melhora as nossas relações interpessoais, seja essas relações familiares, sociais, amorosas e profissionais. Então, você tem que estudar não somente algo relacionado ao seu trabalho ou relacionado à sua escola, à sua faculdade. E assim, confesso para vocês que quando eu era criança, adolescente, comecei na escola, eu não gostava muito de estudar. A matéria que eu mais gostava, essa sim, eu posso dizer que eu gostava, que é ciências, né? E não é por nada que hoje os meus vídeos, a grande maioria deles, todos eles, assim, grande maioria desses vídeos falam de ciência, né? Então eu amo a ciência, mas assim, eu amo também os outros tipos de conhecimentos, né? Conhecimento filosófico, conhecimento tácito, empírico, e entre outros, né? O conhecimento teológico também. Então existem vários tipos de conhecimentos. E então não gostava mais de ciências. E depois, já quando eu estava já no final da adolescência, adulto, que aí sim eu passei a estudar um pouco mais coisas que aí eu realmente tinha maior interesse. E eu percebia que quanto mais eu estudava, mais eu passei a apreciar, né, o que eu estava estudando. Até mesmo coisas que eu não gostava tanto, tá? Então, tudo na vida a gente aprende. Até mesmo a gostar de algo que a princípio a gente não gosta ou não gosta muito. Então, eu fui cada vez mais achando incrível estudar. E eu comecei a variar um pouquinho o campo de estudos, né? Lógico, o que eu mais estudei na minha vida e estudo até hoje, né, é coisas relacionadas à minha profissão, né? E quando eu falo minha profissão, não é só a questão da educação física, da musculação, e tudo que interliga a ela. Então, por exemplo, eu tenho que ter conhecimentos relacionados a PNL, que é Programação Neurolinguística, inteligência emocional, neurociência, que é para poder atender muito melhor esse aluno, compreender as dificuldades dele, e aí, em cima disso eu consigo aplicar essas estratégias, essas técnicas, para fazer não somente com que ele faça o treino, e sim ele tenha uma melhor aderência e frequência e evite de faltar e muito menos desistir da atividade física. Então, os conhecimentos, eles se complementam, né? Então a gente não pode ficar só numa coisa. Não adianta de nada em ser
a pessoa mais capacitada do mundo com relação à questão da atividade física, da musculação, se a gente não consegue compreender a dificuldade do outro, os pontos fracos, os pontos fortes e como ter esse relacionamento de um modo em que essa pessoa ela fica cada vez mais motivada a fazer o que tem que fazer e com isso colher os benefícios, né? Então assim, estudar, eu diria para vocês hoje em dia, né? Eu diria que é uma das coisas mais importantes da vida. Inclusive, já respondendo a temática do vídeo, né? O que vocês não sabem sobre a grande importância de estudar, talvez vocês até saibam, né? Mas vamos lá. Estudar promove e pode promover com que você tenha mais saúde emocional e, consequentemente, mais longevidade. Porque quando nós não procuramos obter algum tipo de conhecimento, pode ser qualquer um, pode ser aprender uma língua nova ou estudar sobre algo que a gente não tinha muito conhecimento e a gente passa a aprender. Existem várias coisas, tá? Quando a gente passa a nossa fase, principalmente quando a gente está idoso, com 60, 70 anos ou mais, né, a importância do estudar é ainda maior. Esse estudar, né, quando a gente está com uma idade mais avançada, faz com que nós prolonguemos a nossa longevidade, faz com que nós vivemos não somente mais, como melhor, né, com mais qualidade de vida e saúde. E aí, uma coisa complementa a outra, né, você estar sempre usando a mente para estudar, para aprender as coisas, né, e também atividade física, alimentação, descanso, baixos níveis de estresse, então as coisas todas elas se conversam, né, para gerar todos esses benefícios, igual eu falei, saúde, qualidade de vida, longevidade. Então, o estudar ele é incrível porque a partir do momento que você está estudando, você está aprendendo cada vez mais. E, pessoal, eu digo para vocês hoje em dia que realmente é um grande tesão estudar. Lógico, você não precisa necessariamente, e nem aconselho, você só estudar e deixar de curtir, passear, conhecer as pessoas, conhecer os lugares, viajar. Não, tudo na vida é um equilíbrio, né? Então não adianta só estudar, só passear, só isso, só aquilo. Tem que haver, né, uma harmonia entre as coisas. Então, agora o que eu quero dizer para vocês é assim, não adianta estudar uma vez no mês, uma vez, né, na semana só, uma horinha, não. A gente tem que procurar estudar mais vezes na semana, nem que for ali meia hora por dia se você tiver esse tempo livre, né? Eu posso dizer hoje em dia que eu sou uma pessoa não somente com mais conhecimento, óbvio, mas muito mais feliz, né, e satisfeito por eu ter seguido esse caminho de estudo, né? E estudar nunca é demais, né? E agora voltando para a questão profissional, né, para você, assim, ser o melhor profissional possível dentro da sua realidade, não existe outro caminho a não ser estudar bastante. Você vai conseguir ser um profissional muito melhor. Sendo um profissional muito melhor, você vai conseguir ajudar muito mais as pessoas. Muito mais pessoas e de uma forma muito melhor e muito mais intensa. Então, isso realmente é incrível. O que não te contaram também é que não existe apenas uma forma de estudar. E, por conta disso, muitas pessoas até hoje não gostam de estudar. Por quê? Elas têm aquela experiência, aquela vivência da época da escola, que tinha que estudar X matérias, e muitas dessas matérias, obviamente, algumas ou várias vocês não gostavam, mas tinha que estudar, tinha que ser naqueles dias, naqueles horários. Se não estudar, tinha penalidade, você seria reprovado. Então, o estudar está muitas vezes associado com penalidade, né? Isso desde a primeira série até o terceiro ano de colegial, né? No terceiro ano do segundo grau é assim. Então, primeiramente, vocês comecem com algo que vocês gostam de estudar. Dan, mas eu não sei, assim, direito quais coisas que eu teria mais prazer. Então, faça uma reflexão, vê qual área que você tem maior prazer em aprender, né? Pode ser na área da saúde, né, da medicina, na área das ciências, tecnologia, autoconhecimento,
psicologia, enfim, existem muitas áreas para se aprender, né? E, assim, uma coisa importante é você, primeiramente, descobrir o que você realmente gosta, ou as coisas que você realmente gosta. E, pessoal, não existe apenas uma forma de aprender. Então, por exemplo, na escola a gente aprende que é lousa, o professor falando, livro e anotando sem parar no caderno. Isso é apenas uma das formas. E para você ter cada vez mais prazer em estudar e cada vez obter mais conhecimento, cada vez mais aprender, é você descobrir a forma em que você mais gosta de estudar. Então, pode ser, além de livro, que seria uma das coisas mais comuns, né? Tem revistas fantásticas, se você aprende bastante coisa. Pode ser audiobook, pode ser palestra, pode ser podcast, pode ser vídeos no YouTube, 5, 10, 15, 20 minutos ou mais. Pode ser através de artigos, que eu particularmente gosto bastante. Pode ser conversando com as pessoas, né? Só que aí você tem que conversar com a pessoa prestando muita atenção para assimilar todo aquele conhecimento que ela está te passando e perguntar coisas, e ela vai te ensinando e tirando suas dúvidas. Então, assim, existem até outras formas de estudar, então são várias formas. E cada um se adequa mais uma à outra. Ou, às vezes, a pessoa pode gostar de várias, né? Então, eu, por exemplo, eu estudo na média de 2 horas por dia e eu vario muito. Muitas vezes eu gosto de assistir vídeos, né, de temas que eu já tenho conhecimento, mas quero ampliar mais, ou às vezes coisas que eu realmente não sei absolutamente nada, né? Eu gosto muito de livros, alguns sites muito bons também, palestras e também artigos. Então um pouquinho de cada, mas confesso que os vídeos me interessam bastante, ou cursos, né? Cursos presenciais principalmente. Realmente é fantástico. Então, pessoal, essa dica eu dou para vocês. Espero que vocês coloquem em prática, que vocês vão ver que o que era às vezes muito chato, ou seja, estudar, pode passar a ser um grande prazer em sua vida, e esse prazer vai te gerar muitos benefícios, conforme eu falei, inclusive saúde mental e longevidade, qualidade de vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu preparei com tanto amor, carinho e dedicação para vocês. Namastê!